Rádio. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Depois de meses e meses no alto mar, os marinheiros começam a ver coisas estranhas. Bolas de fogo que dançam pelo mastro, monstros marinhos gigantescos, com tentáculos sem fim e bocas abissais. E no meio disso tudo, às vezes aparecem também algumas visões mais sedutoras. Por exemplo, mulheres com vozes bonitas cantando no meio das águas. No dia 9 de janeiro de 1493, era uma quarta-feira, Cristóvão Colombo avistou 3 sereias. E ele se decepcionou feio. Segundo ele, as sereias até que tinham caras humanas, mas elas não são tão bonitas como se diz, nem pela metade. Ele não deixou nenhum registro sobre o canto delas, mas evidentemente que ele não achou o canto delas muito sedutor também não. Mas na verdade, em defesa do Colombo, esse canto pode ter sido meio assim. Isso porque hoje em dia a gente entende que as belas banhistas que o Colombo enxergou perto da costa do que é hoje a República Dominicana devem ter sido peixes-boi. Mas esse equívoco está ali até hoje no nome científico deles. Eles são da ordem dos sirênios. É um pequeno elenco de bichos grandes. A maior de todas era a vaca marinha de Steller, que vivia no Mar de Bering, entre a Rússia e o Alasca. Ela chegava a ter até 10 metros de comprimento e pesava entre 5 e 10 toneladas. Ela foi descoberta pelos europeus em meados do século XVIII e bastou uma geração para ela ficar extinta. Os sirênios são grandes, gordinhos, cinzentos, eles se mexem devagar, são meio banguelas, mas eles têm muito carisma. E de uns tempos para cá, a Flora Thomson DeVoe está absolutamente obcecada com eles. Depois de um rápido intervalo, ela vai começar a contar a história do episódio de hoje. Eu acho o peixe-boi um animal bonito, fofo, assim, mas tem gente que não acha, né? E são animais muito, muito frágeis, apesar de serem grandes, animais de 3 metros, que podem pesar mais de 700 quilos, eles são muito vulneráveis, né? Esse que tá aqui defendendo as virtudes dessas sereias diferentonas é o Vitor Luiz. Sou veterinário. Ele é veterinário numa ONG chamada Aquasis. Eu coordeno o programa de mamíferos marinhos aqui da ONG, né? Uma ONG que atua com conservação de biodiversidade aqui no Ceará e no Nordeste há mais de 30 anos. E aí eu já estou à frente, liderando essa equipe do programa de mamíferos marinhos aqui há 6 anos. Foi com o Vitor que eu aprendi uma palavra: fofofauna. É um termo que não é científico, mas que é usado por cientistas para falar dos bichos que costumam ter mais carinho da torcida. Capivara é fofofauna. Água-viva, menos. E o peixe-boi tem um pé, ou uma nadadeira, nessa categoria. Eles são animais muito dóceis, apesar de que os animais selvagens eles não vão se aproximar de pessoas, né? Eles são muito discretos. Mas eles são super importantes para o ambiente. O peixe-boi é como se fosse um jardineiro mesmo, ele come. Eles têm esse nome, peixe-boi ou vaca marinha, porque eles pastam em algas e capins. E, sem querer ser indelicada, o produto dessa comilança, o cocô deles, acaba fertilizando os mares.
Ou os rios, no caso. E realmente ele é um animal bem versátil, ele fica tanto no mar como ele consegue entrar em rio. Mas na Amazônia a gente tem uma outra espécie que é só de água doce. Tanto nos rios quanto nos mares do Brasil, o peixe-boi é um alvo há alguns séculos. Ele já era caçado por povos indígenas, que usavam o couro grosso dele para fazer escudos, segundo relatos históricos. No período colonial, teve padre dizendo que em dia que não podia comer carne, tipo Sexta-feira da Paixão, estava liberado comer peixe-boi. Mas a matança comeu solta mesmo entre os anos 1930 e 40, quando milhares de peixes-boi foram mortos por o couro deles ser utilizado como correia de máquina. A caça foi banida em 1967, mas o estrago já tinha sido feito. A gente, Homo sapiens, é até hoje o maior predador dos peixes-boi. Quando não é intencional, é porque a gente está ocupando as águas deles e atropelando eles com os nossos barcos. As últimas estimativas são que existem um pouquinho mais de 1.000 animais só na costa do Brasil, né? Isso dos peixes-bois marinhos. A população dos peixes-bois amazônicos é um pouco maior, mas a gente não sabe direito quanto. E hoje eu queria focar nesse grupo menor, dessas belas banhistas discretas do mar do Brasil. E aí a área aqui no Ceará, que é numa cidade chamada Icapuí, que é próximo da divisa com o Rio Grande do Norte, tem uma situação muito particular que tem afloramento de água doce no mar, né? As águas infiltram nas falésias, nas dunas, e sai água doce realmente do lençol freático no mar. E eles bebem água nesses olhos d'água, né? Os peixes-boi vivem bem perto da costa, em parte porque eles bebem água doce e em parte porque as plantas que eles comem só crescem em águas mais rasas. Então pode ser que a pessoa esteja, dependendo da região, lógico, no mar tomando banho aqui no Nordeste, o peixe-boi está ali, ela nem sabe que tem um bichão imenso ali perto dela, mas eles jamais vão se aproximar. Quer dizer, eles não vão se aproximar dos humanos, mas estão sempre ali pela costa. E essa história começa com um peixe-boi se aproximando da costa e com humanos se aproximando de um peixe-boi. Todos os grandes mitos precisam de uma boa história de origem. Moisés aparecendo num cestinho entre os juncos, Macunaíma nascendo na Mata Virgem. O nosso herói de hoje brotou um dia numa praia. E aqui no Ceará a gente tem uma demanda muito grande, uma situação muito particular, que é essa do encalhe dos recém-nascidos, né, de peixe-boi. Não acontece muito, mas quando acontece, é dramático. Eu tenho animal que chega aqui com menos de um dia de vida, assim, com corda umbilical ainda com sangue, né? Tem algumas hipóteses do porquê disso acontecer. Uma delas é que todos os melhores lugares para uma peixe-boi mãe parir, as enseadas mais propícias, mais calmas, mais bonitinhas, elas já foram ocupadas pela atividade humana. Então, as peixes-boi estão parindo em lugares menos abrigados, e o filhote acaba se perdendo da mãe. Os peixes-bois, eles têm uma visão bem limitada. Então, a mãe e o filhote, eles dependem muito de comunicação por som, né? A audição é o melhor sentido deles. Ou seja, se acontece de um barco barulhento passar na hora errada, isso pode acabar separando mãe e bebê. Mas tem outra explicação para o fenômeno. Tem algumas outras teorias, né? De que algumas fêmeas abandonam os filhotes. Isso porque análises genéticas dos peixes-bois bebês encalhados mostram que muitos vêm das mesmas mães, que talvez não tenham muita vocação materna mesmo. No Caribe, nos Estados Unidos, não é assim. A mortalidade, os encalhes é maior dos adultos, juvenis, né? Aqui nessa região é que a gente tem essa particularidade. Virou esse berçário de peixe-boi. Isso, é um berçário mesmo, assim. E a gente tem uma média aí de 4 a 5 encalhes de filhotes por ano aqui no Ceará. Parece bem pouco, mas quando a gente considera um universo de pouquinho mais de 1.000 bichos, não é tão irrelevante assim. Agora, se você me permitir, eu preciso voltar no assunto da fofura. Quando eles são filhotes, eles têm cara de neném. Eles são muito fofos, né? Assim, quando adultos, algumas pessoas podem achar mais feio, né? Um animal grande, mais poliço, assim, não tem um formato tão bonito como é um golfinho, né? Mas aí é gordofobia, né, gente? Convenhamos. É.
Pode ser um pouco. Não dá pra dizer que um peixe-boi recém-nascido não seja um pouco roliço. Ele não é um recém-nascido pequeno, é uma média de 1,30 m de tamanho, então é grandão. Ele nasce bem grande, com média de 32 quilos, pode ter algumas variações aí, então é um bebezão grande, né? E um instinto muito natural das pessoas é: encontrei um animal encalhado, eu vou devolver para o mar. Essa é a pior coisa que qualquer pessoa pode fazer com qualquer animal que encalha, porque se ele encalha é porque ele não consegue ficar na água. Aqui na nossa região, como é muito quente, é proteger do sol. A gente orienta levar para uma área abrigada de sombra. Se não tiver como levar, montar algum tipo, colocar um guarda-sol, fazer algum tipo de barraca improvisada, ou cobrir com uma toalha e manter a pele úmida, né? Sempre molhando para manter essa pele úmida. Quando uma pequena sereia dessas encalha numa praia no Ceará, com sorte alguém vê, tira do sol, bota uma toalhinha molhada no lombo dele e chama a Aquasis, a ONG onde o Vitor trabalha. O povo da Aquasis vai, pega o neném, examina e dá um leitinho na mamadeira. Os mamíferos marinhos, de uma forma geral, não tem lactose no leite, então é uma fórmula, né, sem lactose. E um leite com bastante gordura, que a gente substitui por manteiga, sem sal, assim. Achei isso insuportavelmente fofo. Não sei dizer porquê. Bota na conta da fofofauna. Mas, em geral, a gente tem uma taxa de sucesso bem boa. A sobrevivência é bem grande deles aqui nesse primeiro ano. O berçário, como não podia deixar de ser, é uma série de tanques e piscinas, cobertos com tipo grandes ombrelones. Então são tanques bem grandes porque eles realmente crescem muito rápido. E em pouquinho mais, em um ano, esse filhote vai estar com mais de 1,80 m, com seus 140, 150 quilos. Normalmente, um peixe-boi passa os primeiros 2 anos de vida com a mãe, sendo amamentado e, de forma geral, aprendendo a ser um peixe-boi. No começo, às vezes, eles não sabem nem nadar, são completamente descoordenados. Então, é a fêmea que levanta ele, né, bota no dorso, nas costas, ensina a respirar. Parece assim umas minhocas dentro d'água, tudo descoordenado os movimentos, né? E aí, às vezes, a gente ajuda mesmo a subir ele, entender que ele respira, precisa tirar o nariz, o focinho fora da água para respirar. Mas é um aprendizado que é bem rápido, assim, às vezes com 15 minutos, meia hora. Pouquíssimos animais deram mais trabalho, né? O Vitor está na Aquasis há mais de 20 anos. Ele entrou ainda estagiário. Mas um encalhe mirim marcou ele particularmente. Foi na Praia das Agulhas, na cidade de Fortim, a umas 2h30 de Fortaleza. Ele encalhou em 2014, em outubro de 2014, e foi a situação mais particular aqui da Aquasis ao longo desses 30 anos, e acho que é a situação mais inédita também no Brasil. Ele encalhou do lado de um outro filhote, eram 2. Eram o Tico e o Teco. O nome não ficou muito criativo, a gente, qual o nome desses bichos? Aí alguém falou Tico e Teco, foi ficando sem, não ficou Tico e Teco. E aí a gente comprovou com exames genéticos, com avaliação genética, depois que eles eram gêmeos. A análise mostrou que eles eram gêmeos dizigóticos, ou gêmeos não idênticos. Até o jeito deles era diferente. O Tico foi o único animal que não conseguiu se adaptar ao desmame, que a gente chama, ao desaleitamento. Parou 2 anos, aí não comia, a gente teve que aumentar o tempo de aleitamento dele, e depois ele se adaptou. Ele foi o único animal até hoje aqui, com mais de 40 animais que deu esse trabalhinho. Ou seja, o Tico era um neném um pouco mais neném que a média. Ele era extremamente dependente do irmão, tipo assim, ele era siga o meu irmão. Ele mamava depois, ele mamava pouco, aí o irmão tomava a mamadeira dele, cresceu muito, ficou bem maior do que ele. Em 2018, quando os gêmeos tinham 4 anos, veio uma tragédia. O irmão dele, infelizmente, morreu aqui com 4 anos, né? O Teco. Ele teve uma ruptura do intestino, uma infecção generalizada, foi uma situação bem atípica, assim. E aí, quando o Teco morreu, a gente tirando a carcaça da piscina, o Tico estava grudado, abraçado, assim, no irmão, e a gente tirando ele da piscina. E agora, o que é que vai ser do Tico? O Tico simplesmente aconteceu o inesperado. Ele brotou depois da morte do irmão, assim. O pessoal tava com medo dele entrar em depressão. Mas o Tico desabrochou, ficou mais solto, mais independente, mais comilão. E tudo isso queria dizer que ele estava mais pronto para ser solto, para voltar para a vida livre, para
começar a vida livre, na verdade, né? Considerando que a experiência prévia dele tinha sido muito curtinha. Antes da soltura, os peixes-boi passam por uma fase intermediária, de aclimatação no mar. É um grande cerco de eucalipto com rede, né, de mais de 2.000 metros quadrados, e no interior desse cerco tem uma plataforma flutuante, com blocos de plástico mesmo, tipo aqueles de fazer pier, né, de atracação de barco, e um tanque-rede onde a gente coloca eles. Por mais que seja mais um tanque na vida deles, é outra parada. Isso aqui é bem tranquilo, fica numa piscininha, ai, quero dormir, vai lá pro fundo, dorme. No mar é diferente, né? Tem as marés, os cheiros, os bichos, inclusive outros peixes-bois da região, que às vezes dão uma passada por lá para dar uma espiada nos novos vizinhos. O Tico foi transferido para esse condomínio aquático no final de 2020. E a gente levou ele para o recinto de aclimatação. E aí ele foi solto em julho de 22. Antes de soltar o Tico no mar de vez, o pessoal da Aquasis botou um transmissor nele, para poder monitorar e ver se estava tudo bem com ele. Ele também ganhou tipo uma tatuagem com o número 5 nas costas. Isso porque ele ia ser o 5º peixe-boi a ser solto. E como tinha corrido as outras devoluções? Não tinham corrido tão bem, né? A gente sempre foi bastante transparente com isso, sim. Para começar, a primeira soltura aconteceu sem querer. A rede do tanque de aclimatação arrebentou e uma fêmea chamada Alva fugiu, sem transmissor. Nunca acharam ela. E aí o segundo animal que a gente soltou, ele foi atropelado por um barco, morreu. Ele teve uma fratura bem grave aqui da escápula, né? E aí foi encontrado lá no Piauí. A terceira foi a Pintada, que foi solta, ficou presa num curral de pesca, foi capturada, solta, capturada de novo, teve que voltar para a reabilitação, mas hoje em dia vive livre. Ela só tem um defeito. Ela não soube se afastar tanto assim do mundo humano. Ela fica em áreas portuárias, bebendo água de barco, água suja, aí ela pega infecção intestinal. Então, um animal que não conseguiu, apesar de estar solto, a gente considera adaptado, não conseguiu ficar tão independente assim, né? A quarta, a Mani, perdeu o transmissor dela 2 dias depois de ser solta. Alguns meses passaram e o transmissor voltou a dar sinal, mas já se aproximando de Cabo Verde, na costa da África. Aí muitas vezes as pessoas falam, mas vocês perdem muito esses bichos perdem muito esses transmissores. Mas é porque o dispositivo ele é feito para quebrar caso o animal se engate em alguma corda, alguma rede, algum tipo de artefato, para ele não ficar preso e não morrer afogado, né? Tem um cinto de couro com borracha que vai na base da cauda do peixe-boi. Desse cinto sai um cabo que conecta no transmissor. Quando o animal está mais perto da superfície, o transmissor fica boiando, fora d'água. E aí ele emite um sinal de rádio em tempo real. Mas a cada tanto, o transmissor também manda sinal de satélite. Aí nesse ponto que ele prende perto do cinto e no ponto que ele prende perto do equipamento, ele tem 2 pontos de quebra. Justamente para se o animal se engatar, ele sai. Mas aí a gente perde completamente a notícia do animal, né? Como catar a agulha num palheiro, assim. Em alguns casos, depois do peixe-boi perder o transmissor, eles montaram campanhas para ver se a população avistava. Então a gente já teve alguns casos de sucesso, mas às vezes os animais nunca mais a gente tem notícia, né? É muito triste, assim, é muito... Não é nem só triste, é frustrante porque é todo um processo de anos de cuidado que de repente chega um momento de soltura e você perde aquela informação e você não tem o resultado que você esperava. Mas, enfim, trabalhar com fauna é isso, a gente tem todos esses... O Vitor me contou que tem uma cobrança extra nessas solturas, porque desde 2010, esse processo de reabilitação está sendo apoiado pela Petrobras, como parte do licenciamento ambiental deles na região. Mas eles estão sempre atualizando os equipamentos, trocando os transmissores e tentando, na medida do possível, manter essas sereias aí no mapa. Eu acho que uma coisa que é muito apaixonante nos festivais é que eles são muito dóceis, né? Essa é a Camila Carvalho, bióloga e mestre em oceanografia biológica.
E eu acho, né, eles muito apaixonantes por isso, assim, pela paz que eles passam pra gente, né? Enfim, eles estarem sempre, parece que, fluindo com a vida, com as águas. A Camila começou trabalhando com peixes-bois amazônicos em Tefé, na reserva Mamirauá. E lá, o jogo era bem diferente. Os pesquisadores tentavam mapear as populações cruzando vários tipos de dados, se baseando em avistamentos, passando em todos os pontos mais badalados dos sirênios. Mas não tinha esse monitoramento todo, esse panóptico aquático. Porque com os peixe-bois amazônicos, a gente usa um outro tipo de transmissor, que ele só emite sinal de rádio. Então, a gente não tem um equipamento que emite sinal de satélite, que nem tem para os peixe-bois marinhos. Então, é muito mais difícil a gente encontrar um peixe-boi amazônico, né? Porque isso depende da gente estar próximo dele para captar o sinal. Ou seja, se você não está bem pertinho dele, azar. Por um lado, isso era frustrante. Por outro, tem aquela história de que a ignorância é uma bênção, né? E por maiores que sejam os rios da Amazônia, o Oceano Atlântico é bem maior. Um palheiro bem grandão com algumas poucas agulhas de peixe-boi dentro. A Camila chegou na Aquasis em 2022 e a primeira soltura dela foi a do Tico. Ele sempre foi um dos menores animais, assim, um dos animais mais magros, mais esguios e que tinha pouca interação com as pessoas, né? Porque, esse é um outro critério que é importante também, né? Nesse caso, ser antissocial é bom. Lembra, o problema da pintada era ficar perto demais dos humanos, correndo o risco de ser atropelado por um barco ou beber esgoto sem querer. Em meados de 2022, o Tico estava forte, saudável e arisco. Perfeito para retomar a vida livre. Era o dia 6 de julho. Eu nem sou uma pessoa religiosa, assim, não tenho nenhuma religião, mas eu sempre faço, assim, algum tipo de... Quando eu participo das solturas, algum tipo de mentalização, assim, meu Deus, proteja essa criatura, que dê tudo certo com ela, sabe, assim. E ainda tinha tido, acho que um outro surto de Covid, eu lembro que estava todo mundo de máscara ainda. Nos dias de soltura, vai uma equipe grande no barco. Isso pro caso de precisarem recapturar o peixe-boi, o que não é uma tarefa simples. O Tico já estava com mais de 2,5 metros e quase 300 quilos. É sempre bastante emocionante, assim, mas também, por outro lado, é tenso, porque a gente sabe que podem acontecer muitas coisas a partir do momento e a gente não tem mais controle, né? A partir do momento que ele tá solto, né? Os outros peixes-boi na área de aclimatação estavam isolados num canto, o Tico no outro. Daí eles baixaram a rede, tipo abrindo a porta para o Tico sair. Aí o Tico, acho que ele demorou bem pouco, depois de uns 10 minutos ele já saiu do recinto, só que daí eles ficam um tempo ali na volta ainda, né, entendendo o que está acontecendo. Mas no mesmo dia ele já se afastou um pouco para outras praias ali de Capuí. Nessas horas não dá para saber como o bicho vai reagir. Tem peixe-boi que fica ali pertinho e tem peixe-boi que engata uma quinta. Muitas vezes eles têm aquele instinto de explorar, eles não conhecem nada daqui. E aqui no Ceará a gente tem uma corrente muito forte, uma corrente costeira. Então ela arrasta você, e ela é sempre no sentido leste-oeste, né? Como se fosse assim, Rio Grande do Norte em direção a Piauí, né? Quem toma banho de mar aqui em Fortaleza, você entra no mar, não sei se você já veio aqui, assim, pouquinhos minutos você sai 100, 200 metros na frente, o mar vai lhe arrastando. O Tico, obviamente, estava mais preparado que um banhista médio para se entender com essas correntezas. E a equipe que estava monitorando viu que ele estava seguindo esse fluxo, de leste a oeste. E aí a gente monitorou o Tico, acho, por 48 horas seguidas, assim, sempre trocando equipe, para garantir que esses primeiros dias, né, não ia ter nenhum encalhe e que ele, né, ia seguir tranquilo. Logo nos primeiros dias, acendeu um sinal de alerta. Ele começou a se afastar da costa. Isso era preocupante porque, lembra, peixe-boi mora pertinho da costa. É só perto da costa que tem a água doce que eles bebem e as plantas que eles comem. E o Tico estava rumando para o mar aberto, o que, em termos de recursos para ele, era o mesmo que um deserto. A equipe ia ter que interceptar e trazer ele de volta. Saímos de barco,
Ele estava a cerca de 40 quilômetros da costa, então é longe, né? Preparados para pernoitar no mar, né? E aí a gente já estava a uns 20 quilômetros e aí a gente conseguiu um contato com o rádio da embarcação de uma pessoa da equipe dizendo que o Tico tinha voltado para a costa sozinho. Aí a gente ficou super feliz, né? Ai, que coisa maravilhosa, ele aprendeu a se orientar. Eles abortaram a missão, contentes da vida, e continuaram monitorando. E aí tava estranho porque o transmissor, os sinais que a gente recebeu estavam todos num ponto muito restrito ao longo da noite. Isso podia significar que o Tico estava preso em algum lugar, ou que ele tinha perdido o transmissor. E aí a gente viu no mapa satelital que é uma área que tem uma arte de pesca que em algumas comunidades aqui no Ceará tem, que é uma pesca de curral. Eles constroem grandes estruturas de madeira que são labirintos para os peixes entrarem e ficarem presos nesse curral. E aí o transmissor estava, gente, acho que o Tico deve estar num curral de pesca. Eles foram até aquela região, seguindo o sinal de satélite. E quando eles estavam mais perto, eles conseguiam captar o sinal de rádio para chegar até o lugar exato. A gente tem uma antena e um aparelho que é o receptor, né? Daí a gente conecta essa antena no receptor com um cabo e coloca a frequência do equipamento que o animal está usando. E aí a gente vai captando uns bips. É aquela coisa bem de documentário, vai apitando, né? Bip, bip, bip. Quanto mais frequente fica o bip, mais próximo você tá. Eles foram girando a antena, seguindo os bips, e acharam o transmissor do Tico, flutuando sozinho. Ai, meu Deus, Tico perdeu o equipamento, né? Voltou da costa e agora, onde é que tá esse Tico? O Vitor lembra que foi a Camila que teve a ideia de checar os pontos onde o transmissor do Tico tinha estado de madrugada. E aí, dito e feito, Tico estava dentro do curral de pesca. O curral ficava em Acaraú, na costa oeste do Ceará. O Vitor me explicou que faz tempo que não tem mais peixe-boi nessa região. Então as pessoas não estão acostumadas com o bicho. E a presença do Tico causou um certo frisson. Não no melhor sentido. As pessoas ficaram extremamente decepcionadas. Como assim? Cadê o chifre dele? Ele não é um peixe-boi não tem chifre. Então, assim, eu não sei que tipo de imaginário as pessoas tinham do que era um peixe-boi, né? E uma coisa que eu achei muito curiosa, as crianças achavam o bicho feio. Então a gente se olhava assim, gente, como assim? Todo mundo chega e nossa, que bicho feio, que bicho feio. As crianças Tem chegavam. foto desse resgate no site da Novelo, para você conferir com seus próprios olhos a feiura ou a beleza do Tico. E a gente até dizia para os pescadores, olha, ele é esperto, ele sabe fugir de rede, porque a gente capturava eles com rede no recinto. E ele, não tem perigo não, aqui no curral a gente pega tudo. E esse Tico fugiu, deu um baile nos pescadores. Enfim, conseguimos pegar, colocamos ele numa canoa bem grande, assim. As fotos foram tiradas dentro dessa canoa. E dá pra ver que o Tico tá rodeado de gente da Aquasis. A gente estava em 5 pessoas e ficamos numa divisão. A divisão era assim. Será que a gente solta ele aqui mesmo? E eu era do outro time. O Vitor achava melhor levar de volta pra Icapuí, pra ele recomeçar a viagem dele do zero, de um lugar que ele já estava mais acostumado. Enfim, optamos, mas isso a gente tem que assumir as decisões coletivas, né? Por soltá-lo no local. Soltamos o Tico no fim da tarde, assim. Aí foi uma soltura, assim, eu fiquei bem inseguro, assim, com bastante dúvida se realmente era aquilo que a gente tinha que fazer, mas enfim. E aí, imediatamente, no mesmo dia, Tico foi para alto mar de novo. A primeira coisa que a gente pensou é talvez ele tenha aprendido, né? Vai perceber que, né, alguma coisa do ambiente vai mostrar para ele ali que talvez aquele não seja o caminho e ele vai retornar para a costa, como ele fez da primeira vez, né? Sempre tem uma janela no dia em que o transmissor para de mandar sinal via satélite. Ele fica fora do ar durante algumas horas. É isso, assim, a gente viu ele saindo um pouquinho da costa e quando a gente recebeu os dados de novo, já estava muito longe da costa, né? Já estava uns 40 quilômetros. O Tico estava indo longe. 50, né? Depois ele foi para 100. Agora ia ser um resgate mesmo. Só que estava muito rápido, ele estava se deslocando muito rápido e se afastando cada vez mais da costa. Ele estava se afastando e subindo pela costa, seguindo naquela direção, leste a oeste. E a equipe da Aquasis foi correndo por terra,
em 2 carros, parando e tentando conseguir barcos que pudessem fazer o resgate. No Piauí a gente tentou também, a gente tentou operação de helicóptero com um político local, né? Quando tentava fazer o embarque, tinha que passar. Foi Maranhão. Aí a gente passou o Maranhão todinho. Pará. E quase que a gente conseguiu embarcar em Augusto Corrêa, no Pará, em numa embarcação num atunzeiro, porque esses barcos que pescam atum, eles vão mais distantes da costa, né? Só que o mestre de embarcação não estava na cidade naquele dia. E até ele chegar, o Tico já ia estar em outra. E tudo isso é muito dinâmico e muito difícil, porque você tem que chegar num local que você não conhece, você tem que convencer uma pessoa, contratar um barco, pagar, e ainda existe toda a burocracia de ter a nota fiscal, enfim, é muito estresse para a equipe de campo, né? Até você conseguir fazer isso acontecer operacionalmente e realizar, tem um tempo, né? Tem um tempo de preparo, só que o Tico não dava esse tempo pra gente. E aí chegamos em Belém, aí também vimos que a gente não ia conseguir barco em Belém, e também sair de Belém tinha uma outra desvantagem, porque você sai de dentro do estuário, né? Então até você chegar em mar aberto, demora bastante também, aí o animal já podia ter passado. Acabou pro Pará. Partiu Amapá. A gente já estava enviando as localizações do Tico para um pessoal dentro da Petrobras que trabalhava com modelagens. E aí eles fizeram algumas modelagens para tentar prever onde ele ia passar perto do Amapá. A Aquasis entrou em contato com o Grupamento Tático Aéreo do Amapá e eles começaram a montar uma operação. Para você ter ideia, a equipe foi parar no Oiapoque, né? Tentando se antecipar. Eles iam pegar um avião da Força Tática saindo do Oiapoque para o que podia ou não ser um resgate. Porque nessa altura do campeonato, fazia muito tempo que ninguém avistava o Tico. Eles estavam acompanhando os sinais do transmissor, mas ninguém garantia que ainda tinha um peixe-boi junto. E aí no Oiapoque a gente passou uma noite e ficou acompanhando os pontos, né? Ficou acompanhando as localizações do Tico para ver onde é que ele ia passar. E aí quando a gente recebeu as últimas localizações, a gente viu que ele estava muito distante do Amapá, né? Ele não seguiu as previsões, né? Ele não passou tão perto assim da costa. Acho que estava a mais de 200 quilômetros e aí a aeronave não tinha autonomia para fazer sobrevoo, né? Chegar até lá para sobrevoar um tempo e retornar, né? A gente soltou ele no dia 6 de julho, para você ter ideia como isso foi rápido. 30 de julho, ele atingiu as águas da Guiana Francesa já, as águas internacionais. E aí a gente ficou muito limitado, né? E até com um pouco de receio. Existe um histórico de uns conflitos de pesca, de pescadores que saem do Brasil na Guiana Francesa. Então não é um território tão seguro para você ir de barco do Brasil para lá. Mas aí ali a gente entendeu que a partir dali, como a gente não tinha encontrado embarcação, né? Que a gente não tinha muito mais o que fazer. E aí a gente começou a retornar. Aí a gente voltou para o Ceará. Só que os pontos continuavam chegando, né? E aí aquela angústia de você ver os pontos, né? E aí chegou um determinado momento, Flora, passado mais de um mês, assim, que a gente... Não, gente, isso deve ser o transmissor derivando, não tem como ele estar vivo, né? Dentro da Aquasis tinha otimistas e pessimistas. Teve um período que eu achava que eu estava mais pessimista porque teve uma mudança no padrão das localizações. Antes elas estavam mais irregulares, elas começaram a estar mais regulares, assim. O que eu achava que era porque o equipamento ficou mais tempo fora da água. Então, a gente achava que ele tinha morrido, a gente continuava acompanhando porque, enfim, queria entender o que aconteceu, e recuperar o transmissor também, porque é um equipamento bem caro. Ele é um equipamento importado e ele custa mais de 40 mil reais, né? Tentando pensar no melhor cenário, assim, pensando, o Tico pode estar bem em outro lugar e é só o equipamento, alguma coisa nesse sentido, né? Como a gente não tem certeza, às vezes escolhe o melhor cenário para acreditar, assim. Às vezes eu ia dormir assim, eu imaginava aqueles filmes mar aberto, aquelas ondas gigantescas. Meu Deus, onde é que esse peixe-boi tá? Foram semanas angustiantes. E aí, no final de agosto, eles viram uma oportunidade.
a gente viu que os pontos estavam se aproximando de Trinidad e Tobago, né? Que são 2 ilhas já Caribe, né? Nessa hora, o Vitor acionou um bate-sinal muito específico. A gente, quem trabalha com mamíferos aquáticos, com encalhe, a gente trabalha muito em rede. A gente chama de redes de encalhe. Eu fiquei imaginando telefones tocando pelo Caribe todo. I got a call from someone in Brazil that there may be a manatee in Tobago or on their way to Tobago. Aí nos colocaram em contato com uma outra pesquisadora, que era a Ria Goop. I'm an associate professor and the program lead for the marine sciences at the University of Trinidad and Tobago in Chaguarama. So we're located in Chaguarama. A Ria começou como especialista em corais, mas hoje em dia ela pesquisa tanta coisa que ela brincou que a profissão dela é tipo, meu escritório é na praia. I'm just a beach bum by trade, that's all. Entre outras coisas, ela é voluntária nessa rede de encalhe. Ela diz que o que mais encalha em Trinidad e Tobago é um golfinho chamado cabeça de melão. Of melon heads. Mas o maior encalhe lá, em números absolutos, foi de 22 baleias piloto, por volta de 1990. We had 22 animals come. Eles conseguiram desencalhar 12, mas 10 morreram. Were either dead or had to be euthanized. Daí lá foi a Ria fazer parte do time que fez 10 necrópsias de baleia piloto. Ela disse que foi inesquecível, tanto a experiência quanto o cheiro. The scent is unbelievable. Nessa rede de encalhes, os pedidos não chegam toda hora. A Ria chuta que é tipo 4, 5 vezes ao ano. Mas são sempre variados e animados. Tem golfinho com sacola de plástico preso na nadadeira, tem tartaruga com pereba na cara, e tem todo um elenco pronto para responder. Pesquisadores, pescadores, moradores locais. Community members, people that have boats. It's just like anybody. Quando a Ria recebeu o bate-sinal do Ceará e essa missão de recuperar o transmissor, ela pegou um voo para o dia seguinte para Tobago, porque ela mora e trabalha na outra ilha, Trinidad, que é bem maior. Got onto flights to go to Tobago, made arrangements. E enquanto ela não chegava, ela pediu para um pessoal que já estava no mar, perto de Tobago, para verificar, ver se conseguiam catar o transmissor logo. No dia 24 de agosto, eu recebo isso a gente trocando e-mails, né? Eu recebo e-mail desse moço que embarcou. E aí, eu acho que eu reli o e-mail assim umas 3 vezes para ver se eu tinha entendido certo. Ele dizendo assim, não é um transmissor, está com o peixe-boi e o peixe-boi está vivo. Aí foi assim, todo mundo parecia Copa do Mundo, a gente, o Tico tá vivo, e todo mundo gritando e feliz, o Tico tá vivo, e algumas pessoas chorando, e enfim, né? Só que aí rapidamente passa o momento de euforia e vem, e agora? Como é que a gente vai? O que a gente vai fazer? Vamos pra Trinidad e Tobago. Daqui a pouquinho, a Flora Thomson DeVoe continua contando essa odisseia aquática. Esse áudio é de um vídeo feito no dia 24 de agosto pelo pessoal de Trinidad e Tobago que tinha ido atrás do transmissor do Tico, sem saber que o transmissor estava acoplado nele. Wow. Beautiful. Beautiful. No vídeo dá pra ver que definitivamente é um peixe-boi, mas não dá pra ver direito como ele tá. E aí, essa equipe, né, da Ria foi para lá e eles conseguiram avistar o animal, acho que no dia seguinte, porque ele parou num porto que tem lá em Tobago. E aí, nesse porto, eles conseguiram filmar ele, assim, a 2 metros de distância, porque você consegue andar, assim, na lateral do porto. E aí, o Tico tava bem ali na frente deles mesmo. A Ria me mandou o vídeo curto que ela fez ali na hora. Honestly, it looked like he was just playing in the water. Quando a Ria disse que o Tico parecia estar brincando na água, eu desconfiei. Imagina, ele devia estar super cansado depois dessa viagem toda. Mas quando vi o vídeo, é bem isso mesmo que parece. Ele tá girando devagarinho, parecendo de boa. Ele come um pouco de alface que o pessoal joga pra ele. O vídeo é muito bonitinho e muito angustiante, porque ele tá muito perto, do ladinho do cais.
Dá pra ouvir a Rhea falando: a gente precisa de um barco. We need to get a boat. A Rhea me contou que Trinidad é uma das poucas ilhas do Caribe que tem uma população de peixe-boi, mas que ela é muito pequena. So it's very, very small population. Tem só uns 30 animais. Então, a maior parte das pessoas lá nem tem ideia. Quer dizer, por mais que eles tivessem toda a boa vontade do mundo, essa era uma comunidade bem pouco equipada para lidar com peixe-boi. Que dirá capturar um peixe-boi com certa experiência em fugir de rede. Eles não conseguiram pegar o Tico naquele dia porque já era fim de tarde e não ia dar tempo de contratar um barco. Então a Rhea e o pessoal dela continuaram monitorando, tentando acompanhar o percurso dele enquanto o pessoal da Quasis não chegava. Almost 2/3 of the island, we followed Tico around. Chegou na ilha, umas áreas lindas de mar, abrigado com um monte de alga, de planta. A gente, aí ele vai ficar aí. Não é possível que ele fique aí. Ele já passou por muitas aventuras. Espero que ele coma, que ele fique bem aí. E aí a gente começou a ver um movimento que foi ficando tenso. Ele foi contornando a ilha, subindo. E aí o nosso receio era que quando ele chegasse na pontinha da ilha de cima, ele não contornasse a ilha, ele passasse direto. O povo da Quasis estava correndo para conseguir chegar em Tobago a tempo. Estava complicado conseguir até passagem, porque a maior parte dos voos fazia escala nos Estados Unidos, e ninguém ali tinha visto. É um destino bem difícil de chegar. Iam só o Vitor e a Camila. Eles finalmente acharam um itinerário horrível, que dava para chegar lá sem passar pelos Estados Unidos, e estavam para embarcar. A gente tava comendo e escutando chamar nome de umas pessoas, né? Aí eu falei, nossa, meu maior pânico é me chamarem um dia nesse nomezinho do aeroporto. Aí ele, nossa, meu também. Aí deu dois minutos, chamaram nos nossos nomes. Nesse caso, o pânico do Vitor estava justificado. Fui retirado na porta do avião porque tinha tomado vacina para febre amarela com 3 dias de antecedência, então não deixaram eu embarcar. Então foi só a Camila. Fortaleza, Rio, Rio, Cidade do Panamá, Cidade do Panamá, Georgetown, na Guiana, Georgetown para Trinidad e Trinidad para Tobago. A Camila disse que ela teve bastante dificuldade para explicar para o pessoal da migração da Guiana por que ela tinha comprado uma passagem só de ida para Tobago. Isso não tá nas perguntas padrão, né? É uma viagem de trabalho, férias, ou você tá tentando alcançar um peixe-boi fujão? Aí quando eu cheguei lá, eles foram me buscar no aeroporto. Aí era meu aniversário, né? Chegamos lá no dia do meu aniversário. Depois de 2 dias sem dormir, aí eles me pegaram no aeroporto pra já ir direto pra uma reunião, assim. A reunião era com o departamento de emergências da ilha. A Emergency Management Authority. Parecia uma coisa meio de filme, assim, né? A gente traçando estratégias. Uma das preocupações era onde que eles iam botar o Tico. Tinha plano A, plano B, plano C. ABC, trying to put things in place. E acho que quem forneceu a gasolina foi o pessoal do departamento das emergências. Então, eles meio que organizaram tudo, ajudaram a gente com tudo mesmo. Aí a gente passou a pegar uma coisa para comer, e que foi um lanche, assim, e lá eles têm... Muitos indianos foram para Tobago, né? Então tem a culinária indiana, assim, de rua bem gostoso, mas tudo muito, muito temperado, com bastante curry, né? Isso depois faz diferença na história. Na mala da Camila estava o equipamento que eles iam precisar para rastrear o Tico ao vivo no mar. Aí as últimas localizações já tinham andado meio distante da costa, uns 20 quilômetros. E aí a gente foi. Mas aí é isso, né? Eu tava 2 dias sem dormir, tinha comido coisas que eu não era acostumada a comer, o mar tava super balançado, eu tava passando muito mal. Que a gente embarcava bastante no Ceará, mas até então, né, já tinha mareado algumas outras vezes na vida, mas fazia tempo que eu não mareava. A Rhea deu um desconto. Ela disse que era o comecinho da temporada de furacão por lá, então o mar realmente não estava para peixe. A ventania e as ondas também não estavam ajudando na tentativa de captar o sinal do Tico. With all the big waves that we were having, the pings that we were getting were few and O pessoal ficava revezando, segurando a antena no ponto mais alto do barco. Que nem se estivesse tentando pegar sinal de celular no lugar de pouca cobertura. And Camilla trying her best not to get sick. A Camila estava embaixo, tentando ouvir os sinais da antena. E também tentando não botar as tripas para fora. You see her getting
Greenan, getting closer and closer to the edge of the boat. Mas estava lá, né, trabalhando, passava mal, voltava, e tinha outras pessoas pra gente revezar também o equipamento, a gente procurando. O tempo estava passando e nada do Tico. His signals were really not coming through, and again we put it back because there was such large waves. Pelo satélite, começaram a ver que o Tico podia estar rumando para Granada, outro país caribenho um pouco mais ao norte. E a Ria já foi acionando os colegas por lá. Mas aí a gente passou o dia embarcado, né, desde a metade do dia até anoitecer. Foi quando a gente desceu do barco. E aí quando a gente voltou, eu não lembro se foi nesse mesmo dia ou no dia seguinte, mas aí a gente viu que ele realmente já estava passando a ilha, já estava indo em direção ali mais para Venezuela, né? Okay, this is not gonna really happen then. A gente, meu Deus, e agora, né? Acho que a primeira coisa que eu pensei era, será que eu vou para Venezuela ou não, né? Eu não sabia se a gente ia ter esse recurso. Mas ali, naquele momento, era um pouco essas as dúvidas, assim, né? Onde é que eu vou parar? Ou onde é que o Tico vai parar? Onde é que a gente vai parar, né? Eu acho que eram nós dois. A Camila nem tinha passagem de volta de Tobago ainda, então ela ia ter que ficar por lá mesmo. A Ria, que já tinha passado uma semana sendo voluntária nessa caça ao Tico, levou a Camila para passear pelas ilhas, conhecer a família dela. She met my family, she got some local foods. Aí fizemos uma reunião que foi super legal com o pessoal desse departamento de emergência, que eles queriam entender. Eu mostrei como era o nosso trabalho na Aquarius, como era a reabilitação dos peixe-bois, que eles queriam entender, assim, eles realmente lidavam com qualquer tipo de emergência, assim, né? Eles pensaram, se acontecer algo assim de novo, né? O que a gente precisa? Enquanto isso, o Vitor estava correndo, acionando outras redes de encalhe. E o Tico também estava correndo, do jeito dele. E aí ele se aproximou de uma ilha chamada La Blanquilla, né? Que é no Caribe venezuelano. E aí eu consegui ter contato com o pessoal do Ministério, eles chamam lá a parte do órgão ambiental, é o Ministério do Ecossocialismo. Quando foi no dia 5 de setembro, isso foi quase 2 meses, né? Ele foi solto 6 de julho, 5 de setembro ele foi capturado nessa ilha, em La Blanquilla. E aí a gente recebeu, não, conseguimos capturar o Tico, a gente está levando ele para um aquário privado que tem lá nas Ilhas Margaritas, que são da Venezuela também, né? Quando a gente viu as fotos do que aconteceu, a gente ficou extremamente impressionado, porque foi uma estrutura de resgate, eles acionaram, foi uma força militar, que ninguém aqui no Brasil tem, né? Então a gente estava imaginando a Venezuela naquela situação mais precária. A gente tinha notícia até de que em uns pesquisadores assim, existiam algumas comunidades que já estavam começando a caçar golfinho para comer por conta de fome, né? Então e de repente a gente viu uma mega estrutura para fazer um resgate de um peixe-boi. A gente, como assim? Então, navio militar de guerra gigante com grua, assim, eles capturaram o Tico com uma rede, né? Colocaram, içaram, colocaram primeiro num bote inflável, levaram para esse navio, né? E o navio atracou lá no aquário. Então, assim, a gente ficou bem impressionado com a capacidade de resgate, assim. Tem uma foto maravilhosa do Tico dentro do avião militar, rodeado de uma dezena de pessoas, com uma cara bem de "que foi que eu fiz?". O que ele tinha feito era o percurso mais longo já registrado por um peixe-boi da espécie dele. Pouco mais de 4.000 quilômetros em 60 dias. Tinha dado tudo certo, né? Tá, agora o Tico tá lá, agora a gente tem que pensar como é que a gente traz ele de volta. Agora que o drama ia começar. Quando o Tico foi resgatado no Caribe venezuelano, ele estava surpreendentemente bem, só bem magro. Ele tinha perdido 1/3 do peso dele. A equipe venezuelana também tirou uma sacola plástica do intestino dele. Num primeiro momento, a Quasis recebeu alguns relatórios. E aos poucos a comunicação foi ficando difícil, assim. Pedir informações, não conseguia, né? Isso foi em setembro de 2022. O Brasil não tinha representação diplomática na Venezuela, né? Estávamos sem embaixada, período eleitoral
fervendo. Então, assim, A gente ainda estava no governo Bolsonaro aqui no Brasil, que estava rompido com o governo do Nicolás Maduro na Venezuela. Imagina. Digamos que o retorno de um grande mamífero perdido não estava no topo das prioridades de nenhum dos dois governos. no começo de novembro de 2022, a gente só viu umas postagens no Instagram de que o Tico tinha sido transferido para um zoológico no continente, um zoológico de Bararida, em Barquisimeto. Isso foi poucos dias depois do segundo turno das eleições presidenciais aqui. Início de 23, começou o novo governo, então foi um momento bem difícil, assim, de conseguir apoio governamental mesmo. E ainda havia um entendimento de alguns órgãos, assim, de que não acho que não precisa fazer isso, né? Deixa esse animal lá, não tem porquê. Antes do resgate, algumas pessoas vinham questionando se precisava mesmo capturar o Tico. Se a Quase soltou ele e ele resolveu que queria conhecer o Caribe, isso não estava dentro do direito dele? Bom, a perda de peso e toda a questão plástica intestinal acabaram justificando o resgate. Mas aí veio a pergunta: por que precisa trazer de volta? Pensaram, por que não solta ele na Venezuela? Nesse quesito, a ciência ainda não bateu o martelo. Mas tem gente, o pessoal da Quasis entre eles, que defende que o peixe-boi marinho do Brasil é uma espécie, ou subespécie, diferente dos peixes-bois da Venezuela. Ou seja, não ia adiantar soltar o Tico por lá, porque mesmo que ele se reproduzisse com alguma peixe-boi venezuelana, o filho deles ia ser uma espécie híbrida, provavelmente infértil. E além disso, a gente está falando de uma espécie ameaçada de extinção, com menos de 1.000, um pouquinho mais de 1.000 animais na costa do Brasil, né? Mas para além de tudo isso, tem ainda uma questão que dava até para chamar de livre-arbítrio. O Tico não tinha o direito de sair por aí, solto no mundo? Quem somos nós para dizer que ele tinha que voltar para o lugar de onde ele veio? Eu estava lembrando ontem, quando você me mandou a mensagem, né, que eu até estou usando aqui uma moeda que eu, na verdade, encontrei quando eu tinha uns 15 anos. Esse é o Yuri. Ele catou uma moeda no chão e reparou que ela era do mesmo ano do nascimento dele. E aí, sei lá, achei aquilo tão curioso que eu furei a moeda e fiz um cordão na época, né? A moeda ainda estava no pescoço dele quando eu falei com ele em janeiro de 2026. A moeda de 100 cruzeiros, eu acho. 100 cruzeiros. E o que ele só reparou mais recentemente é que no verso dessa moeda tem um peixe-boi. Eu me chamo Yuri Simões de Souza, eu sou oceanógrafo computacional e físico também. Sou cearense, nasci em Fortaleza, né? Por mais que o Yuri tivesse carregado um peixe-boi perto do coração esses anos todos, ele não tinha muita conexão com o bicho. Aí, em 2023, a Quasis entrou em contato com ele, para ver se ele podia ajudar com o Tico. E eu acho que o desafio principal era tentar entender se o Tico nadou ou surfou, né? Se ele quis chegar até a Venezuela ou se ele foi simplesmente carregado pelas correntes. Então eles precisavam de um oceanógrafo físico, né? O Yuri me contou que o lugar onde o Tico foi solto é bem peculiar. Essa região da costa norte do Brasil, ela é muito única no oceano em geral, porque, em geral, a gente tem tanto a atmosfera como o oceano transportando calor para fora do Equador, né? Então você tem uma concentração de calor na região equatorial e isso é transportado para latitudes maiores, né? E isso é importante, muito importante para o clima. Mas o que é curioso para essa região é de que a gente, na verdade, está transportando calor para o Equador. E isso ocorre porque você tem uma corrente que é uma das mais intensas correntes do mundo, que é a corrente norte do Brasil. Os oceanógrafos, eles usam uma unidade própria, né, que é em homenagem a um oceanógrafo físico, que se chama Sverdrup. Isso é porque cada Sverdrup é 1 milhão de metros cúbicos por segundo. Então a gente mede coisas em milhões de metros cúbicos por segundo, né? Para você ter uma ideia, o rio Amazonas é 0,23 Sverdrups de volume, de transporte de volume. Os cálculos variam, mas vários estudos estimam que a corrente norte do Brasil leva uns 30 Sverdrups.
ou seja, mais de 100 rios Amazonas. E parece que o Tico passou bem na parte mais forte dessa corrente. Foi muito curioso, porque quando eles me mostraram o mapa da trajetória do Tico, primeiro que a direção era totalmente condizente com o que a gente espera das correntes, mas o que foi mais engraçado é que tem um momento que a trajetória do Tico faz quase um loop, ou metade de um loop, e isso foi exatamente no lugar onde normalmente tem esses vórtices da corrente. Fica muito claro de que ele está simplesmente sendo carregado pelas correntes, né? Dá pra dizer, então, que o Tico pegou uma pista por uma via expressa sem querer? Exatamente. Eu acho que essa analogia é muito boa. Mas uma das coisas que eu fiz para representar isso de uma forma melhor foi, basicamente, eu soltei milhares de ticos virtuais no campo de velocidade de uma simulação. Então, eu tenho várias partículas que estão basicamente seguindo as correntes, e eu simplesmente sobrepus a trajetória do Tico à trajetória dessas partículas. E você vê que ele segue igualzinho a trajetória das partículas. É uma corrente tão grande e tão forte que ele não ia conseguir sair nem que ele quisesse. Eu perguntei pro Yuri se ele conseguia imaginar como devia ser pro Tico entrar nessa esteira rolante marítima. Eu não sou um oceanógrafo que em inglês se chama seagoing, né? Eu não sou o tipo de oceanógrafo que vai muito para embarques, né? Apesar de ter participado e tal. Eu lembro de um embarque que eu participei que eu estava no turno da noite. Normalmente os oceanógrafos eles separam entre turno de dia e de noite, né? E aí se revezam, né, nos turnos. E eu estava no turno da noite e uma hora eu saí pro convés, assim, a gente estava muito distante da costa. E eu olhei para baixo, assim, tava até lua cheia, então eu conseguia ver um pouco das ondas e tal. A primeira coisa que eu pensei foi, se eu cair aqui, eles nunca vão me encontrar. É claro que o Tico, ele é um animal que é marinho, então ele deve ter um conforto infinitamente melhor de estar no mar do que eu tenho. Mas mesmo assim, estar num lugar totalmente inóspito, eu imagino que deve ter sido uma aventura bem assustadora para ele também. Saiu um artigo científico sobre essa aventura do Tico em 2024, com a Camila, o Yuri e o Vitor entre os autores. Um dos desafios que a gente teve foi também de entender como que ele sobreviveu a essa trajetória. Em termos de alimentação, será que ele teve acesso à água doce, né? E aí a gente fez uma análise com dados de satélite, tanto de salinidade do mar, e a gente vê que ele cruzou a pluma do Amazonas, mas ele também encontrou algumas tempestades nessa jornada, né? Principalmente no final da jornada, que provavelmente é quando ele mais precisava, né? E durante o processo de reabilitação, foi observado que esses peixes-bois, eles eles ficavam numa piscina, né? E a água doce era fornecida por uma fonte que ficava fora do nível da água da piscina. E eles tendiam a beber a água antes que ela chegasse na superfície. Então, provavelmente, ele sabia como beber a água da chuva, se ele precisasse, né? Mesmo assim, o Tico provavelmente não ia conseguir manter o pique por muito mais tempo. Então a vida dele deve ter sido salva mesmo pelo time de venezuelanos. A Aquasis conseguiu liberação para visitar o Tico lá em maio de 2024, mais de 1 ano e meio depois do resgate dele. Esse é um ponto bem sensível também, assim, mas eu acho importante a gente falar. O Tico vive num recinto pequeno, de 80 centímetros de profundidade. Ele não nada, ele caminha. Então, assim, se a gente pensar do ponto de vista de bem-estar, é um recinto muito inadequado. Mas é bem triste, sim, porque você vê um animal que passou por tudo que ele passou, né? Em todo o investimento que eles fizeram no resgate, mas eu entendo que não é uma questão de má vontade, é de limitação de estrutura mesmo, sabe? Quando ele chega, nós teníamos aqui, já habíamos passado um manatí a outro zoológico aqui venezolano, precisamente porque a capacidade que teníamos não era suficiente. Esse é o Carlos. Eu sou Carlos Silva, eu sou médico veterinário. O Carlos estava muito preparado para receber um peixe-boi.
Ele tem 25 anos de experiência com sirênios e supervisionou o nascimento do primeiro peixe-boi em cativeiro na Venezuela. Foi por isso que mandaram Tico das Ilhas Margaritas, onde ele foi capturado, para o zoológico onde o Carlos trabalha, em Barquisimeto. Y bueno, también mucha experiencia con el trabajo de manatíes o peixe-boi marino, como lo llaman allá en Brasil. Fazia tempo que o zoológico estava operando com recursos limitados. De água, porque ele fica numa região semiárida, e também de comida. Para você ter uma ideia, pelos cálculos do Carlos, só os 4 peixes-boi do zoológico comem uns 700 quilos de alface por semana. O sea que são 700 quilos semanal. Em 2022, a situação estava mais ou menos tranquila. Mas alguns anos antes, quando teve uma mudança no governo estadual, acompanhada por uma troca de provedor de alimento, chegou até animal passando fome. Morreram 5 macacos-aranha. Culparam Carlos, e ele foi preso. É o único momento que eu digo que foi muito crítico para mim. Perdão. Porque ver morir um animal por questões administrativas, políticas, não é justo. Nessa época, morreram animais em vários zoológicos pelo país afora. O processo contra o Carlos acabou arquivado e ele continuou trabalhando no zoológico. E, ainda em julho de 2022, o Tico entrou no radar dele, quando começou a circular, em redes marítimas, que tinha um peixe-boi brasileiro dando um rolê no Caribe. Já empiezo a ter essa informação. Quando o Tico foi resgatado, o Carlos sabia que era questão de tempo até ele chegar em Barquisimeto. E, bueno, chega el 2 de noviembre, se mal não recuerdo, 2022, chega Tico aqui ao zoológico. O post do zoológico daquele dia diz assim: Tico fará parte da nossa coleção animal e vai fazer parte do nosso plano de reprodução. As autoridades daquele momento daqui do zoológico queriam que ele se quedara. Até o Maduro tweetou sobre o Tico. Era uma notícia boa no país, num momento de muita notícia ruim. Mas o Carlos diz que ele não queria nem que o Tico ficasse, e muito menos que ele se reproduzisse. Por quê? Porque estávamos falando precisamente de uma hibridação, né? E parece, não sei exatamente quando, mas parece, que o Carlos conseguiu convencer os superiores dele. E uma coisa super importante, desde o momento, nunca houve qualquer manifestação contrária da Venezuela à repatriação do Tico. Mesmo com todo o gasto que eles tiveram com esse resgate, eles nunca se opuseram a fazer a repatriação. A história do Tico ela é muito entremeada de uma morosidade, mas também quando a gente está avançando, as questões políticas vêm e fazem uma reviravolta no caso. Primeiro foram as eleições no Brasil. Aí, novo governo, outras prioridades. Aí, em meados de 24, a delegação cearense conseguiu fazer aquela visita à Venezuela. Aí foi exatamente nesse momento que a gente pensou que estava evoluindo, que vieram as eleições na Venezuela. E aí, em 24, né, estremeceu tudo de novo. E aí o Brasil não reconheceu a autodeclarada vitória do Maduro. E isso, para fins de intercâmbio de sirênios, atrapalhou bastante. Uma opção que chegou a ser aventada seria do Tico ser levado para o Brasil no mesmo avião que ajudou a fazer o resgate dele. Descobrimos lá na Venezuela que os aviões da Venezuela não podem abastecer no Brasil por causa dos embargos econômicos, né? Então, mesmo que eles cedessem o avião não pode abastecer no Brasil. Aí a gente assim murchando, né? São muitas peculiaridades que a gente não conhecia. Eles chegavam numa proposta e esbarravam num obstáculo. E assim, sucessivamente. A gente queria o apoio do mesmo avião que levou o Tico para o zoológico levasse para a fronteira. E aí, com essa crise política, ficava assim. O mais frustrante da conversa é porque nunca tem um não, é silêncio. Vai ser em tal mês. Tipo, vamos programar para novembro. Aí chega novembro, não é. Aí tá, não, acho que até daqui 6 meses vai ser. Então sempre ficou uma coisa meio assim, parece que tá chegando a hora, mas não chega. Então a gente ainda não tinha perdido as esperanças, assim, de que ia trazer ele, né? Agora eu não sei como é que estão os ânimos. Agora eu realmente já começo a desacreditar um pouco, assim, de que o animal vai voltar, assim, né? E eu sempre em contato com o pessoal, Tico,
Hoje fez um ano, 23, 24. Tico está há 2 anos na Venezuela, num recinto ruim. Essa iniciativa ela deveria ser uma iniciativa de interesse nacional, porque a gente está falando de fauna nativa ameaçada de extinção, né? E que por mais que seja uma operação cara, né, é completamente possível de ser feita, né? É muita demora e a gente sempre perdendo tempo, sempre perdendo tempo. Só que o Tico não tem esse tempo. Em outubro ele completa 12 anos. No protocolo nacional, um peixe-boi só é considerado apto para ser solto até os 12 anos. Se ele estiver muito bem, dá para avaliar uma soltura até os 15. Depois disso, não tem jeito. Esse animal que fez história, fez esse deslocamento, maior deslocamento do mundo, mobilizou pessoas em diversos países, né? É uma história que sensibiliza muita gente pelo ineditismo, pela resistência do animal, né, em ter chegado até onde ele chegou para terminar uma vida num tanque de 80 centímetros de profundidade, sendo que um peixe-boi vive 50, 60 anos. O Carlos me contou que os peixes-bois do zoológico estão nesse tanque raso porque a piscina maior está com problema. Um problema que nunca tem grana para consertar. Pero bueno, el punto es que él todavía está bien, él está vivo, está esperando que lo lleven a Brasil. Ele me mandou uma foto do Tico nesse tanque, com os companheiros dele de zoológico, Cami, Karina e Orinoco. O Vitor acha que o Brasil não resgata o Tico não por falta de recursos financeiros. Eu acho que é mais falta de articulação, de vontade política para que isso aconteça. Aí eu brinco que o Tico ele é um refugiado político, um peixe-boi refugiado político na Venezuela. E se por acaso você anda acompanhando o noticiário, você pode ter pensado num acontecimento recente na Venezuela. Eu tô desde outubro, Flora, esperando um retorno do e-mail. E aí, quando a gente pensa que tem uma janela, aí vem um negócio desse, Estados Unidos invade Venezuela. Como que eu vou conversar com o diplomata para ele achar que é prioridade ele ir lá na porta do ministério? Vamos conversar sobre uma repatriação de um peixe-boi em meio a uma crise desse tamanho dentro do governo. Quando houve a situação del 3 de enero, no dia em que o exército americano baixou em Caracas, o Carlos pensou primeiro nos bichos do zoológico. Será que ia faltar comida? Será que o pessoal ia para o trabalho? Pensé que iban a fallar y no fallaron. Pensaron los animales. Pero lo que me preocupa era la comida. Quando conversei com o Carlos, ele disse que, por precaução, eles estavam até racionando um pouco a comida, mas que, por enquanto, parecia tudo sob controle. Nesse quesito, pelo menos. O que isso muda a situação do Tico lá? Será que tem que começar tudo de novo, né? Essa história ela é incrível, ela mobiliza tantas pessoas, ela gera tanta empatia pelo que o animal passou e a gente não consegue resolver, sabe? Bottom line is, Tico is still alive. He was healthy. We learned a lot collectively from the effort. You know, that manatees could travel 4,000 plus kilometers and survive. A Ria, claro, foi uma das pessoas mobilizadas pelo Tico. E ela me contou que a passagem do Tico pelas ilhas deixou um marco. Estão surgindo novas pesquisas para descobrir se os peixes-bois de Trinidad e Tobago são uma espécie diferente, se é uma subespécie, se eles têm um dialeto próprio, porque sim, peixe-boi também tem sotaque. E a Ria também ficou comovida de ver o tanto de gente que se coçou para cuidar desse rapaz roliço e bigodudo. Agora, a Quasis tem um canal de comunicação com a universidade dela, onde a Ria fala do Tico todo ano nas aulas. O Yuri, o oceanógrafo, me falou de uma professora norte-americana que contou a história do Tico para os alunos dela também, estudantes de ensino médio em Massachusetts. E que vários alunos, inclusive alunos brasileiros ou filhos de brasileiros, se inspiraram nessa história e se interessaram na ciência, né, e na carreira científica. Né, inclusive alguns... Tem uns desenhos do Tico feitos pelos alunos no site da Novelo. E isso, sim, é fofofauna. A nossa expectativa é realmente, ainda tenho esperanças que a gente consiga soltá-lo novamente. Espero que sim.
Mas aí, soltando o Tico de novo, você fala assim, rapaz, você fique perto da costa. A gente precisa dar chance aos animais, né? E com certeza ele já tem uma bagagem de vida que nenhum peixe-boi vai ter aí de conhecer ambientes diferentes, né? Então a gente tem essa expectativa de que pela resistência do animal, de tudo que ele passou, que realmente a segunda soltura tem chance dele se adaptar. Eu ainda tenho esperança, eu ainda acho que ele vai ser resgatado. Que ojalá pueda ele ser repatriado. O Carlos até tem dúvida se depois de tanto tempo o Tico vai conseguir se adaptar na natureza. Em minha opinião, eu reservaria esse animal para manter no cautiverio. Mas independentemente disso, ele quer que o Tico possa voltar para o país dele. Assim como ele quer que os venezuelanos da diáspora possam voltar para o país deles. Eu tenho um irmão nos Estados Unidos, tenho uma irmã em Peru. De verdade, quisiera que eles volvieran. Quando eu escrevi o final dessa história, era bem agridoce. Eu estava na torcida pela volta do Tico, mas sem muita esperança. E aí, na véspera do carnaval, o Vitor me escreveu. Era para dizer que estavam fechando um acordo para fretar um voo para o Tico. Ainda ia depender da embaixada em Caracas, do Ministério pelo Ecossocialismo, da Petrobras, de uma empresa americana, do Ministério da Agricultura, porque é como se a Quase estivesse importando um peixe-boi para o Brasil, que, digamos, não é uma operação comum, mas as portas pareciam estar se abrindo. E ainda mais gente estava se prontificando para ajudar. Nesse tempo que me apaixonei pela história do Tico, fiquei pensando muito sobre o que significa ele ter nadado tão longe, esses milhares de quilômetros que ele andou. Dá para contar essa história como se fosse um relato dos grandes navegadores da época do Colombo. Mas também dá para pensar sobre o quanto que a gente controla o nosso rumo na vida. E até que ponto nós todos não passamos de um monte de peixes-bois sendo arrastados pela corrente norte do Brasil, só torcendo para encontrar alguma sustância, um pouco de água doce e alguns seres solidários no caminho. Uma coisa que os peixe-bois ou o Tico, todos eles me ensinaram, eu acho que hoje em dia eu não planejo mais nada na minha vida, assim. Eu acho que eles me ensinaram a fluir com a vida. Tanto que, assim, eu tenho uma dificuldade agora de marcar alguma coisa para daqui a um mês. Eu penso, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai dar certo. Pode ser arrastado pela corrente norte do Brasil, de repente você tá na Venezuela. Num dia você tá aqui no Ceará, no outro dia você tá lá no Maranhão. Acontece com qualquer um. Acho que eu nunca mais fui a mesma pessoa desde esse trabalho de monitorar os peixe-bois marinhos, né? Eu acho que mudou a minha perspectiva de vida. Essa história foi produzida pela Flora Thomson DeVoe. E ela pediu para agradecer a Érica Berenger, que sugeriu essa história e foi responsável por uma pequena onda de sireniofilia aqui na Novelo. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Tem episódio novo toda quinta-feira, menos para os membros do Clube da Novelo, que conseguem ouvir já na quarta. Tá aqui um gostinho do episódio da semana que vem. O Francisco é um menino de vários bonés. Ele tinha um boné amarelo, um boné preto, mas quando ele saía com um boné vermelho, isso gerava um pouco de discórdia. Teve vizinha recomendando que ele tirasse. Esse boné não, esse não dá. Francisco reagia do jeito que sempre reage, rindo e achando que é brincadeira. É uma coisa maravilhosa que ele tem, e eu me preocupava com a hora em que essa coisa fosse se perder. Mas fora esses pequenos incidentes, a nossa vida paulistana estava correndo muito bem, até o dia 6 de outubro de 2025. Se quiser fazer parte do clube, tem todas as informações no nosso site. A gente volta já já. Essa semana, na página do episódio no nosso site, tem muitas fotos do Tico em várias idades, bebezão na Praia das Agulhas, na piscina com o irmão Teco. E, infelizmente, a gente não tem a menor ideia de qual é o Tico e qual é o Teco.
e também no zoológico em Barquisimeto, na Venezuela. Também tem links para pesquisa científica sobre a grande viagem dele. A gente está nas redes no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Para mandar sugestão de história, crítica, elogio, etc., é só escrever para o e-mail apresenta@radionovelo.com.br. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Tolson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Bia Guimarães e o Vitor Hugo Brandalize. Os nossos trainees de criação são o Paulo Vitor Ribeiro e a Maíra Valejo. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve desenho de som da Bia Guimarães, que assina a mixagem junto com a Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. Nossos coordenadores de parceria são o Pedro Lopes e a Ellen Pimentel. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, nosso analista de produto e audiência é o Vinícius Magalhães e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.